Então, bom dia a todos. Saúdo numa forma especial o vereador Miguel, Juliano, vereador Josmar, vereador Pomati, vereador reeleito Glacier, os assessores de bancada. Então, damos início a essa audiência pública. De imediato, passo a palavra ao vereador Miguel, que faz parte da comissão. Bom dia a todos. Saudamos a plateia, demais vereadores, vereador eleito Glacier, e iniciamos os trabalhos. Coube a mim ser o relator, né, da audiência pública e, portanto, nós vamos fazer um resumo da LOA, da Lei do Orçamento do próximo ano de 2025, que estima a receita, fixa a despesa do município de Lagoa Vermelha para o exercício financeiro de 2025. Artigo 1º. Esta lei estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro, compreendendo o orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração pública municipal, direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Parágrafo 2. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades, órgãos da administração direta e indireta a ele vinculados, bem como fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Capítulo 2. Do orçamento da Seguridade Social. O resumo do orçamento. O valor do orçamento é 1.776.286.150.000. Aplicações. Um reparo, Miguel. O valor do orçamento é 176.282.150 reais. Positivo. Do orçamento livre, serão 63.336.336.050. Educação, 26%, 12.342.624.076. Saúde, 23%, 23.159.581,11. O Fundeb, 20.397.439,17. Esse é o orçamento de 2024. Para 2025, teremos 69.610,47,33 centavos. Do orçamento livre. Isso corresponde a 10,36%. Para a educação, 13.800.977,18. Corresponde a 11,82%. Para a saúde, 23.159.581,11. Retificando, 26.439.732,29. Corresponde a 14,16%. Repetindo, orçamento para a saúde de 2025, 26.439.732,29. Isso significa 14,16%. Pro Fundeb, orçamento para 2025, 26.234.065,16. Isso corresponde a 28,61%.
Resumo das despesas por secretaria. Previsão para 2025. Poder Executivo, 4.697.292,17. Secretaria do Planejamento, 1.664.900 reais. Secretaria da Administração, 20.169.694,14. Secretaria da Fazenda, previsão para 2025, 4.866.373,79. Secretaria do Desenvolvimento Econômico, previsão para 2025, 2.184.790,22. Secretaria da Agricultura, previsão para 2025, 14.065.968,95. Secretaria de Obras, previsão de 10.995.169,53 centavos. Essa previsão para 2025. Educação, 45.980.898,53 centavos. Saúde, 34.193.804,29 centavos. Ação Social, esta é a previsão para 2025. 6.552.609,22 centavos. E o orçamento para a Câmara de Vereadores, 3.326.000. Agora deixar a palavra aberta para algum questionamento. Não sei se o representante executivo quer colocar alguma coisa para complementar. Sim, eu acho importante enfatizar alguns aspectos. O primeiro, o município, na concepção do orçamento, diminuiu 1% dos seus recursos livres na estrutura do orçamento para aportar este 1% a mais na saúde. Então, a divisão hoje do orçamento fica 51% de recursos livres, 26% na educação e 23% na saúde. A ideia também é que este aumento seja também para custear a máquina, no que eu digo na questão de saúde, e também de ter aporte financeiro também para a possibilidade das obras, como o possível posto de saúde que sairá ali no bairro São Sebastião. Alguns tópicos que são importantes em relação ao orçamento em si. Despesa de pessoal está prevista em 71 milhões na sua totalidade. Evidentemente que isso aí é uma previsão de um orçamento de 176, 71 milhões ficará com despesa de pessoal. Nós temos um cálculo de 8 milhões e 200 mais ou menos em relação a auxílios e subvenções sociais ou subvenções econômicas para entidades. Evidentemente que dentro desses 8 milhões e 200 tem 5 milhões e 500, 5 milhões e 600 que estão destinados ao hospital. Então, em torno de 2 milhões e pouco fica para contribuições a entidades como a PAI, Sanlave, Lá da Menina, Condica, SEMAS, esses órgãos. E uma coisa que esteve representante da ALU na sessão, na audiência da LDO, que ela falou sobre os valores que podem ser aportados para a ALU em relação aos custos que eles têm nos transportes deles. Eu fiz uma separação especial que daí então o valor ficou previsto de material que seria para nós contribuirmos como combustível da ALU em torno de 330 mil. Neste primeiro momento, evidentemente que as conversações podem acontecer durante o ano em relação a isso. E foi criada uma dotação específica também dentro desse suporte para a ALU, que seria aquela ideia que está no plano de governo do futuro prefeito Morona, em relação à possibilidade de custeio à pessoa física do estudante também, para auxiliá-la também na sua caminhada
acadêmica em relação ao PF, em relação a algum custo que ela venha a ter, fora a questão combustível. Então já há uma previsão, e isso aí também depende, evidentemente, de conversações, e advir o projeto para a Câmara também para discutir essas bases, esse regramento deste auxílio, mas já está previsto também. Então acho que dentro dos tópicos mais importantes que nós tínhamos que... importante, investimentos, acho que isso é uma coisa interessante de nós vermos quanto é que nós temos previsto de investimento. 8.740.000. Essa é a previsão do município para investimento em 2025, neste momento, evidentemente. A Câmara de Vereadores em 2024 era 3.100.000 e para 2025 fica lá em 3.326.000. Houve um aumento de 236.000. Eu não tenho agora comigo esse cálculo agora. 4.697.000. A percentagem... Como a regra geral, né, Pomati, a regra geral na lei de responsabilidade fiscal seria 7%, né, a Câmara pode chegar, né? A Câmara hoje ocupa o nosso orçamento em torno de 13,5%. Respondendo o colega vereador Pomati, assim, o que acontece? Nessa última legislatura não teve aumentos nem um ano, né, Juliano? Juliano pode me falar. Ela ficou fixa esses 4 anos. Daí, em função que eu achei, junto com a mesa, junto com o vereador Josmar e junto com a Marina, nós fomos atrás do executivo para eles aumentar. E esse aumento teve só por causa das nossas conversas, senão ia ficar o mesmo valor. Então, na verdade, foi aumentado agora o valor de quase de 300, né? Mas eu acho assim, vereador, o que tem que ser feito para os próximos presidentes? Conversar junto com o prefeito eleito Morona, mas eu acho que tem que ter, no mínimo, tem que ter uma porcentagem de cada ano ter seu aumento. Eu acho que foi um erro até nosso, eu acredito que desde o primeiro, que teria que ter sido aumentado um pouco para chegar num valor já. E não foi aumentado desde 2021, não foi aumentado nada. Se manteve o mesmo valor. Então é uma coisa que tem que se pensar, sim, concordo contigo. E futuramente os próximos presidentes têm que saber que eles, nos próximos anos, o próximo presidente ele tem que estar com o orçamento, eu acho, um pouco mais alto, que eu acho que daí se cada ano, né, Juliano, não sei se o Juliano concorda comigo, cada ano se tu aumentar um pouco, tu consegue fazer bastante coisas, né, também. Então fica essa... Com certeza. Eu acho que a adequação do valor por ano ela é correta, evidentemente, porque também muda os salários também a nível, né? Mas é importante também uma organização interna da Câmara em relação à programação dos seus custos durante o exercício. Para nós chega somente o valor fechado. Agora, se vai fazer, se comprometer a fazer a mudança dos equipamentos ou a mudança do layout do prédio, aí sim depende da organização interna, né? E bater um pouco nesse mundo de nós mudar junto com o vereador Josmar e com a Marina foi isso, porque na verdade o que acontece? Hoje, esse ano, todo mundo sabe que nós estamos em reforma aqui na Câmara. Eu queria ter feito um pouco mais de situações, mas vai ficar bom lá, essa parte vai ficar bom no terceiro piso lá, do plenarinho, vai ficar muito bonito. E eu acredito que o próximo presidente, né, acredito que com certeza ele vai querer também dar uma melhorada no ambiente do prédio, acredito eu, né? Porque para quem olha lá até com certeza vai ter. Então eu acho que o ano que vem nós não podemos cometer o erro que nós cometemos nesses 4 anos.
Acho que ano que vem tem que sentar e ver, para ver se talvez aumente 50, 100 mil, o próximo aumente 50, 100 mil, para sempre ter esse aumento, que nem o Juliano falou. É relevante isso aí, porque as coisas aumentam mesmo. Daí nós ficamos, vereador Pomate, 4 anos com o mesmo valor aí, que foi, eu acho, um erro, né? Vereador Nestor? Não, o município, os cálculos que foram feitos pela Secretaria da Fazenda foram bem fixados em cima realmente das perspectivas e das probabilidades para o ano que vem. O que nós tínhamos de possibilidade de perda, de se equacionar com a questão das enchentes, elas já foram aglutinadas e corrigidas já esse ano. Então, a partir acho que do mês de agosto e setembro, voltou uma normalidade em relação às arrecadações. E, evidentemente, que nós temos dispositivos na LDO, Nestor, que se o município começar a arrecadar a menos do que for o previsto, dentro de sua meta de arrecadação, tem que ser acionado o dispositivo também de contenção de despesa. Então, é automático uma em relação à outra. Houve aumento, sim, houve aumento. Os valores que nós temos já previstos para este ano, nós vamos ter um incremento de mais de 10% em relação ao previsto. Então, elas vêm muito próximas à realidade. Sim, sem dúvida. Sim. Mais alguém que gostaria de contribuir? Ninguém mais? Se ninguém mais quer contribuir, eu gostaria de agradecer e pedir desculpa, de repente, por alguma falha, porque eu fui pego de surpresa para ser o relator aqui. E pedir desculpa mais uma vez para vocês, né? E sempre me colocar à disposição. E devolvo a palavra para o presidente Maninho. Então, assumo a presidência. Obrigado, Miguel. Agradecer ao Juliano também pela presença, pelas explicações, aos colegas que estão presentes, aos assessores. Declaro encerrada essa audiência pública.